Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo à publicidade. Eu já gostaria de começar pedindo o teu gostei, a sua inscrição e o teu feedback, né? Dá um comentário a respeito do assunto, né? E também compartilhe isso daqui nos grupos de WhatsApp, nos grupos do Facebook, né? Compartilha no Twitter. E se quiser xingar, também xinga, por favor, né? Mas eu gravei um vídeo hoje cedo, um vídeo não, um áudio na verdade, que eu transformei em vídeo, a respeito do que estava acontecendo, do que está acontecendo no Chile desde meses atrás, né? E veio à tona justamente agora, quando eles queimaram 2 igrejas no Chile. Repercutiu, é claro, repercutiu mais do que o que ocorria nos últimos meses, que era a destruição de estátuas, eram destruição de monumentos, né? E agora a coisa piorou, a coisa está gravando, está se tornando uma pandemia de depradação, destruição no Chile, avultando contra a fé dos cristãos, né? E contra o próprio cristianismo, contra a questão da cristandade, né? E eu deixei escapar no último vídeo, ainda bem, porque senão ficaria muito longo, então dá para entender porque, né? No último eu dei um enfoque em relação à opinião do próprio católico a respeito disso, que ao invés de tentar resolver o problema pela raiz, ele procura discutir o assunto a fim de segregar, de criar uma segregação dentro da igreja entre apoiadores do Papa e pessoas que estão contra, né? Mas eu não queria guardar esse vídeo aqui agora, esse assunto. Eu vou postar isso daqui só no YouTube, porque dá uma trabalheira demais para postar nos outros lugares, né? Enfim. E o que acontece é o seguinte, cara, né? A gente vê um monte de pessoas imbecilizadas, ou pessoas extremamente idiotas, comprometidas ferrenhamente com a mentira, né? E eu falo isso porque antes de fazer aquele vídeo, eu não havia entrado no Twitter, eu só havia visto alguns prints. Depois, lá pelo meio-dia, depois que eu postei, eu fiquei vendo os prints assim, mais pesados. Eu fui ver pessoalmente no Twitter e, meu amigo, que desgraça. Que desgraça, cara. Eu poderia fazer um vídeo e tal, tipo, tem sempre aqueles vídeos, né, de pessoa lendo os tweets das pessoas, mas eu não faria isso porque eu acho uma perda de tempo no momento, pô, só tem 5 pessoas que veem meus vídeos, sei lá, cara. Mas, de fato, a gente fica indignado, cara, com o tanto de imbecilidade que as pessoas possuem, né? Porque chega um momento que você não consegue diferenciar a imbecilidade com o mau caratismo, né? Existem pessoas mau caráter e existem pessoas imbecis. No mundo de hoje existem muitos imbecis. Tu olha no Twitter, cara, é um monte de imbecil, é um monte de gente transpersonalizada, né? Utilizando o pronome neutro, achando que só porque tem um cabelinho crespo é extremamente negro, e tem aquele identitarismo que nada tem a ver de fato com a própria origem familiar, né? Porque a pessoa lá tem sua família, a avó dela é católica, tá ligado? A guria tem uma avó católica, uma avó, por mais que seja de cultura simples, né? Você vê certos traços ali oriundos de uma cultura europeia, assim, de uma cultura ibérica, portuguesa e católica, né? Aí ela vai lá e fala, não me vejo dessa forma, eu me vejo como negra, ou como alguma coisa assim, entendeu? Só porque tem um antecedente negro, detalhe, que o próprio negro na família também é católico, né? Aí vai lá a pessoa, ela começa a postar no Twitter dela, tipo, nossa, eu sou neta da bruxa que vocês queimaram, né? E ela começa a se meter no identitarismo, que ela se vê numa bolha, onde que a pessoa joga fora toda a história que estava relacionada com a família dela, toda a catolicidade da família dela, da nação com ela foi criada, que foi uma nação, a gente está no Brasil, nós vivemos no país mais católico no mundo, um país criado pelo catolicismo, pela cultura ibérica, pela cultura portuguesa, luso, entendeu? Claro, com mais culturas
se entrelaçando com as nossas, né? Essa é uma coisa que eu falei naquele vídeo de 1 hora, né? Aquele áudio, podcast de 1 hora, chamado A Decadência Cultural Brasileira, né? Então, é o primeiro vídeo do canal, de fato. E o primeiro podcast que eu fiz também. Na verdade não, na verdade o primeiro que eu postei. O primeiro que eu fiz foi um horror, né? Eu até paguei. Mas é sério que essas pessoas, elas não percebem de fato a realidade delas? Não percebem de fato que elas brigam justamente contra elas mesmas, né? Porque quando um brasileiro fala: não, eu sou contra o catolicismo, pra mim esse povo aí tem que ser morto mesmo, pá, nem eu já vi no Twitter, né? Eu vi pessoa no Twitter defendendo realmente tal coisa. E tem gente, acredita, tem gente, cara, tem gente que fala que não existe perseguição a cristão. Tem gente que fala isso, cara, em pleno século XXI. Essa pessoa, ela não percebe de fato o desrespeito que ela faz, não a ela mesma, mas a quem está em volta, somente por expressar uma opinião, né? É exatamente a cultura da opinião, cara, algo impressionante. E a pessoa acha que a opinião dela realmente é uma coisa que vai mudar o mundo e pá, mas até muda, cara, até pode mudar, porque uma opiniãozinha é capaz de imbecilizar um monte de gente, pô. Entendeu? O cara aí na internet, né, que tem o sobrenome Neto, né, é um exemplo disso, pô. É um cara que não tem nenhuma produção intelectual e vive dando palpite, todo mundo leva a sério por causa de palpitagem, entendeu? Mas eles são cara do alto clero da opinião da internet, né? Pega uma pessoa de baixo clero, essas influenciadoras digitais de Twitter, por exemplo, é baixo clero, pô. Elas atendem a opinião apenas de uma bolha, e nada de novo, é claro, elas só repetem um monte de cacoetes ditos por essa cambada progressista, né? Essa cambada de classe média alta que vive no mundinho da lua, vive no mundinho cor-de-rosa, né? Do arco-íris, e acham que o mundo é perfeito e pá, e do dia pra noite começam a apoiar qualquer tipo de revolução, né? Começa por na capinha ali, fotinha de Marx, falar Marx vive, alguma coisa relacionada ao Sendeiro Luminoso, algum grupo terrorista aí, as Farc, né? Algum grupo terrorista aí da América do Sul, da América Latina, apoiando ali, né? É fácil, fazendo isso do iPhone deles ali, tweetando e dizendo que, não, tá certo, cristão tem que ser perseguido mesmo, né? É reparação histórica, né? Só que, é claro, se a pessoa for estudar história, ela sabe, né? Reparação histórica é escambau, não tem isso, entendeu? Tanto porque, na verdade, cristão foi perseguido a história toda, né? E isso é uma coisa extremamente inegável, pô. Desde o século VII, cristãos são perseguidos por muçulmanos. Falar a verdade, né? Crua e dura, não só muçulmanos, pô. Tinha mongóis que invadiam cidades europeias, estupravam, matavam e coisa do tipo, né? Tinha bárbaros, cara, pagãos que entravam, matavam, né? Pessoas cristãs, né? Enfim, sempre existiu, cara, entendeu? Sempre houve ritual, por exemplo, que chamam hoje de líbero de sangue, né? Pegavam crianças cristãs e matavam rituais, pô, isso aí existia, pô, sempre existiu. Chegavam lá, o judeu denunciava para os romanos o cristão, e o cristão era morto, pô. E isso aí existia, cara, entendeu? E existe hoje, pô, existe na China, pô. Na China, se tu fala alguma coisa ligada ao cristianismo, tu é morto, tu é perseguido, pô. Ou então, a gente não precisa ir muito longe, né? Se eu não me engano, não lembro quem foi que falou, realmente, porque quando você grava vídeo, cara, no momento que tu esquece tudo. Mas o último martírio do católico, eu não falo só do católico, tá? Vou falar do cristão também em geral, porque por mais que eu seja católico, cara, eu preciso reconhecer também que no Chile não está sendo fácil para protestante também. Mas o último martírio do cristão, então eu vou generalizar, desculpa, né? Mas por reconhecimento, até por conta da dificuldade,
o último martírio seria o martírio da injúria, seria o martírio da difamação, da calúnia, né? Iriam humilhar você por ser cristão, né? Porque, pô, já aconteceu comigo. Eu não gosto de ficar utilizando exemplo próprio, falar, pô, já aconteceu comigo, isso e aquilo, né? Mas já aconteceu, de pessoa, no meio da discussão, falar que eu era católico com orgulho, e vem alguém rir da tua cara, fala, pô, tu é católico em pleno século XXI, né? Tem isso, né? Tu vai falar o quê pro cara, pô, tu é idiota em pleno século XXI, pô, entendeu? Tem que falar, pô, existe gente babaca no mundo, existe gente babaca, babacona, né? Gente palhaça, que vai querer subjugar você por rótulos, né? Você é cristão, nossa, você é retrógrado, você é isso e aquilo, você é atrasado, você é da Idade Média, né? A pessoa tá lá defendendo bandeiras que nada se diferem daquilo que existia no mundo antigo. Eu volto a bater nessa tecla. E realmente me indignou muito, cara, ver no Twitter pessoas pagando uma de humanistas, pessoas super do bem, pessoas incríveis, magníficas, né, que estão salvando o mundo contra o Donald Trump, estão salvando o mundo contra, sei lá qual figura que elas demonizam, né? O Donald Trump também não é isso tudo, né? Mas estão lá pegando certas figuras e demonizando. Aí quem que é o herói do mundo? É elas, né? O Justin Trudeau, é o primeiro-ministro do Canadá, algum sujeito aí que é político pelo PSOL, que eles vão eleger para vereador, para prefeito, né? Essas pessoas vão salvar o mundo, né? Vão salvar mais do que o próprio Jesus Cristo. E eles pegam Jesus Cristo, transformam Jesus Cristo em um símbolo hippie, em um Jesus New Age, né? Ah, não julgueis, não ameis o próximo, né? Esquecem do não pequeis novamente, né? E deturpam o que foi Jesus, né? Então eles zombam de nós, cristãos. Eles falam que cristão tudo bem cristão morrer, não existe perseguição, tá válido matar cristão para eles, né? E na verdade nem tem cristão morto ainda na parada, né, cara? Não tem cristão morto ainda, mas mesmo assim eles já falam, cara, entendeu? Aí falam, não, tem que queimar mesmo essas igrejas, né? Quero queimar, né? Queimar a igreja, tipo, que é uma parte da instituição da igreja católica, por mais que seja, a igreja é o templo, né? Tem um templo ali, eu tô falando no sentido, enfim, acho que deu pra entender. E a igreja é a instituição que mais pratica caridade no mundo, né? Falei isso no último vídeo, falei e volto a repetir, não tem como não repetir isso o tempo todo, né? Porque, pô, até pra você ser filiado dessas merdas desses partidos aí, PSOL, PCO, PCdoB, essas coisas aí, tu tem que pagar. Pra tu ser católico, tu não é obrigado a pagar, né? Não é recomendável, tu tem que pagar, tem que pagar dízimo, tem que pagar isso tudo, mas não é obrigado, né? Não é, a igreja católica aceita você de todo jeito, cara. É claro, se você tiver proposto a mudar. Mas não, a gente vê um conglomerado de progressistas querendo subverter a igreja, cara, querendo mudar a igreja, pô. Querendo que o católico deixe de ser o católico para se tornar um braço revolucionáriozinho deles, né? Por isso essa raiva toda. Por isso eles pegam, né, destroem estátuas e querem apagar, né, a história da cristandade dentro do modelo histórico, civilizacional, né, do Ocidente. Essa arma revolucionária desse pessoal. Eu até gostaria de pegar alguns comentários que eu vi no Twitter, alguns tweets, para ler tudo, mas, cara, é extremamente impossível, né? E esse papo, né, da reparação histórica, que eu acho que é o mais interessante de tudo pra gente analisar, né? Reparação histórica o quê? Hein? Pessoas falam, houve séculos de opressão, de controle. Controle? Que controle? Se alguém estuda a história da igreja católica, sabe que nunca houve controle absoluto da igreja.
Isso é um papo que criaram lá. Isso é uma conversa fiada criada lá na época do Iluminismo. Que tem gente burra que cai hoje em dia. Essa ideia de que a Igreja Católica dominava as pessoas, se você não fosse católico ela te matava. Isso é uma mentira descarada, né? Tu tinha judeu que vivia nas cidades europeias. Entendeu? Teve certos momentos políticos, né, que fizeram os judeus deixarem de ser. Houve, né? De fato houve, mas isso na Península Ibérica, especialmente na Espanha. Mas ainda assim não matou e perseguiu sujeitos por causa da religião que elas seguiam, né? Como por exemplo aquele papo de caça às bruxas, né? Tem gente que acredita nisso, que a Igreja Católica matou e perseguiu. Só que tudo isso é um fenômeno protestante. Nem morreu tanta gente assim por conta de acusação de bruxaria como essas pessoas falam, né? Porque essas pessoas falam, tipo, meu Deus, como se acontecesse um holocausto, né? De fato, não foi dessa forma que aconteceu. Não foi morticínio que a igreja fez, entendeu? Nunca aconteceu. Inclusive, se você estuda a própria Inquisição, que as pessoas gostam de falar como se fosse um inferno na Terra, a Inquisição não foi tão ruim assim. Apenas 2% dos processos inquisicionais eram convertidos em pena de morte. Não era a igreja que matava. Quem matava eram os estados, né? Entretanto, a pena de morte era apenas a fogueira. Por quê? Porque não havia derramamento de sangue. Entendeu? E nem mesmo a igreja reconhecia como bruxaria. Mas mesmo assim, a mentira prevalece. O grupelho, eles pegam as bruxas, pegam figuras antagônicas, pegam os ocultistas, os satanistas, pegam aquelas coisinhas esotéricas, aquela coisa de deusa, Vênus, deusa isso, aquilo, adoração a deuses pagãos, tá? Desculpa. E transformam eles em mártires, em coisas a serem idolatradas por essa nova cultura de jovens, né? Praticamente a religião das pessoas de hoje em dia, dessa coisa do New Age, da adoração da natureza e coisa do tipo, é extremamente de cultura pop, cara, é massificada. Às vezes a pessoa acredita nessas pataquadas todas e nem sabe por quê. São as mesmas pessoas que se julgam extremamente científicas, né? Mas as mesmas acreditam em astrologia. Tem aqueles memes, né? Da garotinha reclamando, falando: a religião é uma coisa do passado, é coisa horrível, né? A religião é ruim. Aí chega lá, a guria lá com o negócio de astrologia, aquelas coisas de absorção de sonho, né? E é hipocrisia na sociedade. A sociedade é hipócrita, entendeu? As pessoas são hipócritas, cara. Saca? Tu pensa realmente, pô, um dia o mundo tem jeito, cara. Um dia a criançada, essa criançada que a gente tem, elas vão crescer, vão aprender a respeitar uns aos outros. Não, vai ver que é um bando de imbecis, cara. Entendeu? Experimenta dar um celular pro teu filho, pô. Tem risco dele crescer e virar um idiota também, pô. Ele vai lá e se inscreve no tal, né, de youtuberzinho aí, que dá palpite, pá. Não vou citar nomes. Ele vai lá e começa a... Pô, esse cara é legal, esse cara é muito da hora. Aí começa a ver o Twitter dele, pô. Aí começa a ver o Twitter da guriazinha lá que fala, que entende de política, pai, faz vídeo falando sobre feminismo, cacete A4. Aí quando tu vê o filho que você criou, não é mais aquele filho, pô. Aquela filhinha que você criou lá, pá, era pra ser uma princesinha, vamos dizer assim. Virou uma aberração, meu cara. Tu vê lá a filhinha que você criou, vende nude na internet, pô. Cria continha no OnlyFans lá, usando aquelas calças aquelas meia calças, entendeu? Mostrando a polpa da bunda e vendendo nude na internet, pô. Fazendo esse tipo de prostituição virtual. E é o mesmo perfil de gente que aparece para dizer que os cristãos fazem problema ao mundo. Os cristãos são um problema ao mundo, a gente tem que apoiar esses modelos revolucionários. Que moral esse povo tem? Desculpa, cara, a moral que esse pessoal tem pra falar alguma coisa é zero. Zero. Não tem nenhuma. Se tu vai criar filho hoje em dia, toma cuidado com o que ele vê na internet, porque senão ele se torna um imbecil. É claro, a internet não vai criar só imbecil, também cria gente inteligente, né? Eu, por exemplo, tive acesso... Eu sou de família protestante, tive acesso a conteúdo católico, tal, que favoreceu a minha conversão.
por causa da internet. Mas se pode ajudar alguns, podem atrapalhar também, dependendo do perfil de filho que você cria, ou do perfil de ser humano, aliás, o perfil de local qual ele cresce, né? Vamos dizer, o perfil sociodemográfico, assim dizendo, né? Porque a gente está vivendo uma geração mais filha da puta idiota da história, se vacilar, né? Porque as pessoas de hoje em dia são burras, cara, não tem como negar. Podem ser inteligentes em uma coisa às outras, podem viver bem financeiramente, mas são idiotas, são pessoas tontas, prepotentes, que acham que realmente são inteligentes, que entendem de tudo, lendo coisinha em blog. Tem literatura de Twitter, velho. Ou leem aquilo que a escola manda e que a universidade manda, entendeu? Não leem nada mais além daquilo, nada, né? E é isso, cara. O futuro que aguarda essa nova geração tá ferrado, velho. Porque essas guriazinhas tot e esses caras vivendo na soja, e esse pessoal que vai educar a próxima geração. Porque tem os moleques sojados também, pô. O cara lá na soja, pá, com aquela barbinha de pescoço, pô. Aquela barbinha de pescoço toda falha. Com aquela continha no Twitter dele usando camisetinha vermelha do Che Guevara e falando que é homem feminista, cara. E o cara, nada contra, nego que segue essas orientações / opções sexuais. Mas o cara lá é bissexual, pansexual, caramba 4, entendeu? E vive um poliamor, por exemplo, né? Só classificando o perfil. Vamos dizer, o perfil psicossocial, né? Esse pessoal que vai educar a futura geração. Tu vai criar um filho, parabéns, cara. Parabéns, tu tá ferrado. Teu filho vai ser amiguinho do filho desse cara, pô. É isso que vai acontecer. Tu vai numa igreja católica, aparece o filho do cara lá zombando o teu filho por ele ser católico, pô. Também. Além disso, o pessoal vai encher o saco se você criar na igreja católica, porque pra eles você tem que dar liberdade infantil. Lembra daquele filme Cuties, né, que gerou polêmica, aquela merda lá, pornografia infantil generalizada no filme do começo ao fim? Sacou? Ninguém prestou atenção que o filme também fala sobre isso, a questão da tradição familiar, pô. Eu não assisti aquela porcaria, mas eu vi a sinopse, cara, não precisa ver pra saber do que se trata, né? Ah, parece ignorância falando isso. Não, não é. Eu conheço gente que viu e me falou a mesma coisa. Quase ninguém reparou que a real intenção do filme, além de favorecer um certo lobby de pedófilos, né? Existe lobby político de pedófilos, né? Era também alimentar um certo discurso de que a tradição familiar é ruim. Tu vai criar teu filho, velho, dentro de uma estrutura de educação católica. Tu tá ferrado. Vão falar, não, você está alienando a criança, né? Não, mas tudo bem criar uma criança transexual, entendeu? Ele pode. Aí é válido, entende? Porra, tudo bem você criar uma criança feminista. Mas criar uma criança religiosa, não, aí não pode, entende? Aí tá errado, aí tu tem que ser preso, tem que pegarem a guarda da criança e mandar você pro xilindró. Tá tudo errado, cara. Tá tudo errado, velho. Não tá certo, mano. Absurdo, absurdo. E quando a gente vê, parece que tá tudo perdido, cara. Não tem uma salvação. Quem que vai salvar o mundo, hein? Quem que vai? Vamos dizer, os incel, né? Entre aspas, né? Isso é um termo que eu acho idiota, esse termo. Mas é a galera do chão, essa galera que vai salvar o mundo, a galera do submundo da internet. Não vai, não vão. É um gueto da internet, entendeu? Não adianta ficarmos na cultura do Bezet, né? Falar que, o sujeito tá sendo lúcido, pai, ficar nisso. Todo mundo em clubinhos fechados, aplaudindo aqueles que abrem e se levantam para falar sobre o que tá errado no mundo e tal, né? Não. Nós precisamos
de formas, né, de interagir com o mundo para não acabarmos sucumbindo em bolhas, né? Porque senão a gente vai acabar se tornando gueto, não só da internet, não só do espaço social, mas do mundo e da história, né? Que é o pior de tudo. Mas é isso, o complemento do outro vídeo, cara, ficou maior do que o vídeo de 20 minutos, mas vê lá o último vídeo que eu postei no canal, esse daqui eu vou postar se pá agora de noite, né? E faz isso, tipo, compartilha, mano, nos grupos de WhatsApp, uns negocinhos assim, velho, e dá a sua ideia, mano, tipo, eu queria fazer uma coisa mais interessante pra conversar com as pessoas, entendeu? Por enquanto não dá, porque só tem um pouquinho de gente, né? Tem umas 30, de média de visualização é 30, cara. Mas eu acho que seria interessante a gente desenvolver essa coisa pra criar um canal mais interativo. Eu não sei como fazer essa coisa mais interativa, assim, de fato, fora a ideia de fazer lives e coisas do tipo. Mas se eu fazer live só com 30 pessoas, ninguém vai ver, cara, assim, né? Mas a minha ideia é fazer uma coisa mais de papo mesmo, entendeu? Inclusive ceder espaço nesse canal, aproveitando que é pequeno, muito pequeno, pra deixar pessoas falarem, pessoas comuns falarem também, cara. Eu queria fazer isso, acho que seria muito bacana, cara, seria muito legal. Tanto porque eu sou uma figura muito estranha, sabe? Então dá uma estranheza das pessoas que vêm, mas eu acho que seria muito bacana abrir espaço para as pessoas falarem, ter mais comentários, entendeu? Puxar papo com as pessoas, interagir mais, assim, e fazer isso nos vídeos, entendeu? E também ouvir opinião sobre o que falar também, acho que seria muito, muito interessante, muito bacana. E é isso, mano. Eu agradeço pela sua paciência, e eu agradeço também pela sua compreensão, e é isso, e até mais, tchau.